Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula, vamos iniciar as fórmulas das estatísticas. Continuando as configurações da tabela, na última aula finalizamos o gráfico, agora vamos para as estatísticas. Nós temos aqui duas partes, estatísticas das seleções e estatísticas do campeonato. As informações vão vir para cá com base no que a gente vai fazer aqui, nos cálculos. Vamos pular a parte da artilharia, deixar para depois, e vamos aqui, para as estatísticas. Vamos começar com esse quadro aqui. Então é o seguinte, todas essas informações aqui, das estatísticas de média, total, quantidade de vitórias, empates, derrotas, tudo isso está aqui. Essas informações já foram calculadas. O que vamos fazer é usar uma fórmula ali para identificar aqueles filtros que são aplicados, se está campeonato, se está turno, se foi geral, se foi mandante, se foi visitante, se foi considerar rodada. Fórmula que a gente já criou aqui também, de se considerar rodada verdadeira, aí tem o índice, tem o indireto, são fórmulas já conhecidas. E trazer essas informações para cá. Alguns detalhezinhos, como por exemplo, com 10 jogos do campeonato, a gente conta, vai fazer uma soma para somar os jogos, mas ele sempre conta como 2. Um jogo para o mandante e para o visitante. Então, se tiver marcado aqui como geral, a gente precisa dividir isso por 2, para que ele não faça uma dobra do valor. Mesma coisa para o empate. Para o empate é considerado um empate para cada time. Então, ele vai considerar 2 empates num jogo. Na verdade, é um só. E para os outros, não. Quando é a vitória, é uma vitória só. Derrota é uma só. E os outros aqui, total de cartões, de gols, vai somar normalmente. Então, uma fórmula vai ser aproveitada para as outras aqui, mudando o número de coluna. Esse número de coluna é daqui, ó. A gente vai buscar as informações daqui com a função índice. Então, quando eu quiser informação de jogos, ó, tenho como coluna 8. Aí, jogos é 8, vitória é 9, empate é 10, derrota é 11, gols pro é 12. Vamos usar aqui, ó, essas colunas. Vamos pegar também os cartões. Está aqui, ó, a coluna 16. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó, nos jogos. O que eu tenho aqui? Eu vou fazer uma fórmula usando a função indireto e a função índice para buscar a informação dos jogos do campeonato, que é a coluna 8. Então, eu vou fazer aqui, ó, igual índice, fazer por partes. Entro aqui no inserir função, dou aqui na função índice. Matriz, a função indireto. Abro, fecho parênteses, entro na função indireto. O que eu vou ter aqui? Aquele padrão que a gente criou, onde eu tenho rodada, que é um texto, entre aspas, é o e-comercial e o total underline RD. Rodada 18. Então, índice indireto, aqui eu tenho isso aqui, linha, eu não quero linha aqui, coluna, eu quero coluna 8. Ó, vou dar um OK. Tá vendo que ele cria aqui? Se não acontecer isso com você aí, de despejar assim a matriz, não tem problema. Isso aqui é do Excel 365. Mas aqui eu trouxe, ó, da coluna 8, lá dessa rodada 18 a última, todos esses valores. Ó. A gente está buscando essa informação lá na última rodada, na coluna 8. São essas informações aqui. Ó. Só que, ó, eu quero o quê? O total. Então, se eu quero o total, eu vou somar essas informações. Vou colocar aqui uma função soma. Soma, abro, fecho parênteses lá no final. Enter. Ó, jogos de campeonato, 60. Só que a gente tem uma questão. Se eu marcar ou considerar rodada, e, por exemplo, estiver na rodada 1, ele tem que trazer para mim essa informação da rodada 1, não da última. Então, eu vou até aproveitar isso aqui, ó, vou selecionar, vou dar um Ctrl C, vou colocar uma outra função C aqui na frente, fecho o parênteses aqui no final, aí vou dizer o seguinte, ó, se o considerar rodada, que é esse aqui, ó, cons underline RD, for igual a verdadeiro, significa que eu marquei lá, ponto e vírgula, qual é o valor verdadeiro? Aí aqui não vai ser o total RD, vai ser quem? A rodada selecionada. Tá aqui, ó, RD selecionada. Se não, aí, ó, ponto e vírgula aqui, aí eu colo a fórmula que eu copiei, Ctrl V, e aí é o total mesmo. Enter. Ó, 60. Vou vir aqui na tabela e vou aqui na primeira rodada e vou marcar, considerar rodada.
Ó, estou na primeira, eu tenho 5 jogos aqui. Vou lá em cálculos, ele mostra 10. Então, eu falei sobre essa questão de que ele vai somar para cada time, né, para cada seleção, na verdade, então ele acaba duplicando a informação. Então, eu vou colocar aqui dividir por 2. Aí eu tenho lá 5 jogos. Só que a gente tem duas questões aqui. A primeira é, se eu marcar mandante, por exemplo, aí não pode dividir por 2. Porque aí o mandante, ó, eu tenho aqui 5 jogos. Quantos jogos tem como mandante? 5 também. Né? Ó, se eu for em cálculos, ele divide por 2. Não pode. Então, a gente tem que criar essa condição de que só vai dividir por 2 se for geral aqui. Se for mandante ou visitante, ele não pode dividir por 2. Beleza. E tem a questão do turno também. Se eu escolher aqui, ó, turno 1 ou turno 2, aí ele não pode ir para o final do campeonato, que é a rodada 18. Ele tem que fazer essa contagem aí só da quantidade de jogos que tem no turno. Então, a gente vai fazer essas duas alterações e aí depois você vai ver que a fórmula vai ser replicada para os outros aqui, mudando o número de coluna. Né? Mas entendeu essa primeira parte aqui, depois fica fácil. Aí vamos fazer assim, ó. Primeiro, vou entrar no inserir função. A gente tem aqui, ó, essa condição do se considerar a rodada for verdadeiro, ele faz a fórmula aqui. Aqui, ó, eu não vou entrar direto com essa fórmula aqui. Aqui eu vou fazer um outro teste para saber se o turno foi marcado. Se foi 1 ou se foi 2. E a gente vai precisar mudar esse total aqui para o turno. Então, eu vou selecionar essa fórmula aqui. Vou dar um Ctrl X para recortar. E vou fazer um outro C aqui, ó. C, eu vou colocar aqui. Isso vai entrar no valor falso, que é o total. Aqui eu já vou colar também, que a única diferença aqui vai ser, em vez de ser o total da rodada, é o turno. E aqui eu faço o teste. Ó. Se o turno for igual a 1, o que é 1? 1 é o primeiro turno. Que 1 é o primeiro turno, 2 segundo turno, 3 campeonato. Se for, aí eu não vou para o total de rodadas. Eu tenho que ir para o turno final, que é a metade do campeonato. Então aqui ó, eu mudo só esse finalzinho aqui. Eu vou para o turno 1, underline, final. Ok. Então agora eu já tenho essa condição. Se eu vier aqui, ó, eu vou desmarcar o considerar rodada. Ó, estou em campeonato. E aqui ele me mostra que eu tenho 30 jogos no campeonato. Nós temos 5 jogos por rodada, 6 rodadas, 30 jogos, beleza. Se eu marcar primeiro turno, ele continua com 30, porque a gente ainda está no primeiro turno, não passou. Se eu marcar segundo turno, aí ele zera porque não começou o segundo turno ainda. Beleza. Vou voltar para o campeonato. E agora eu tenho que fazer essa condição da divisão aqui. Essa divisão só pode acontecer quando for geral, em relação ao mando de campo. Então, ó, vou selecionar isso aqui, não Ctrl C. Vou colocar aqui no início uma nova função C para eu testar o quê? O mando de campo. Então, se o mando de campo for igual a 1, significa que eu marquei geral. Ponto e vírgula, beleza, ele tem que fazer essa divisão por 2. Se não, ó, no ponto e vírgula eu colo, Ctrl V, aí ele não faz a divisão por 2. E aí fecho parênteses, Enter. Agora vamos lá, 30 jogos. Vou aqui, vou marcar como mandante. Como mandante, ó, ele tem que continuar 30. 30 jogos como mandante, 30 como visitante. Aí isso aqui não muda. Vamos voltar para o geral. Depois você pode fazer uns testes aí, considerar a rodada, enfim, mas a ideia é essa daqui. Aí essa fórmula aqui, ela vai ser aplicada nos outros com algumas mudanças. Por exemplo, para o empate, é essa mesma fórmula que eu falei que ele não pode dobrar a informação do empate, porque ele considera um empate para cada seleção, vai duplicar. Então, seleciono isso aqui, ó, Ctrl C, vou aqui no empate, Ctrl V. O que vai mudar aqui? A coluna do empate é a coluna 10. Depois eu vou lá e conto de novo, mas é aquela mesma coisa que eu contei no início. Ó. Então, só substitui aqui 8 por 10. 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Também. Aqui também. E aqui também. Enter. Vamos lá. Empate, 8. Vamos aqui, ó. Vamos marcar aqui considerar a rodada, que fica legal para ver. Ó, tem
um empate só aqui. Um empate. Vamos avançar aqui. Agora nós temos um empate aqui, mais um, dois. Dois empates. Então, aparentemente tudo certo. Para as outras aqui, total de gols, vitórias, derrotas, cartões, é a mesma fórmula, só que aí não tem necessidade dessa divisão por 2. A gente pode aproveitar uma parte da fórmula, mudar o número da coluna. Ó, eu coloquei 10 aqui, que foi a do empate. Ó. Coluna 10. Depois vou trocar a numeração ali. Então, vou pegar aqui, ó. A gente não precisa dessa configuração de mando de campo também, só daqui, ó. Desse C sem a divisão por 2 aqui, ó. Ctrl C, não ESC. Total de gols. Ctrl V. Botar o igual aqui na frente. A coluna do total de gols é a coluna 12. Então, venho aqui, coloco 12. 12 aqui. 12 aqui. 12 aqui. Enter. Ó, 55 gols. E aí, se eu marcar o mandante, já vai trocar ali para 35. 35, 55, né? Então são 20 gols para o visitante. Aí essa fórmula eu aproveito. Aqui a média, eu vou fazer a média é diferente. É só pegar isso aqui e dividir pela quantidade de jogos. Eu vou botar um se erro aqui, porque como a gente está falando de divisão, pode ser que dê 0 ali e aí ele dê um erro ali. Então eu vou dar um se erro aqui, se der um erro, 0. Número de vitórias. Vamos pegar o total de gols, selecionar, Ctrl C, Ctrl V. Número de vitórias é a coluna 9. Então, substitui aqui, ó, o 12 por 9. Enter. Empate está aqui, derrota. Ctrl V, já copiei, né? Só colar. Derrotas vai para a coluna 11. Enter. E o número de cartões é a coluna 16. Ctrl V. 16. 16. 16. Está aí. Agora, essas informações vão lá para as estatísticas do campeonato. Então, eu clico aqui e faço uma referência. Ó. Igual, clico lá em cálculos, clico aqui. Ó. Depois vou em gols. E vou fazendo as referências aí. O total de gols. Depois a média. Número de vitórias. Número de empates. Derrotas. E cartões. Beleza, está aí essa primeira parte da foto daqui, dessa estatística do campeonato. Salva para a gente continuar. Um grande abraço e até a próxima aula.